Estou entregando para você a primeira lição sobre a fé. Hoje eu estou falando contigo, nós vamos começar nosso estudo aqui na primeira lição sobre o que é fé. Se nós pararmos um ônibus ali na frente da igreja, talvez dentro daquele ônibus haverão pessoas que são agnósticas, outras que não vão à igreja nenhuma, algumas que seguem a religião católica, outro espiritismo, alguém talvez a Umbanda, sei lá qual outra religião, alguém vai ser evangélico. Você vai perguntar para todo mundo no ônibus, quem dentro desse ônibus tem fé? O que as pessoas vão fazer? Todas vão levantar a mão e vão dizer o quê? Que tem fé. E talvez tenha alguém lá que vai ainda levantar a mão e dizer: pastor, você não imagina o tamanho da minha fé, o quanto eu creio, o quanto eu acredito. Alguém vai dizer ainda que tem uma fé muito grande. Agora, qual é o problema? O problema é, nós falamos de fé, mas não sabemos o que é fé. Nessas 18 lições eu quero começar a te ensinar o que é fé. Hoje é a primeira lição. Eu vou começar a te mostrar que existem dois tipos de fé. A fé mental e a fé espiritual. A fé espiritual você pode chamar de fé bíblica. A fé mental é a fé comum, a fé da religião, que a religião nos ensinou a ter. Vamos pegar nossa folha aqui e vamos começar o nosso estudo. Eu quero que você preste atenção, você tem uma caneta, você pode marcar tudo que é importante para você aqui no estudo que nós estamos começando. Primeiro, a primeira pergunta que eu faço aqui, você sabe o que é fé? Às vezes a gente não sabe o que é, não sabe definir o que é fé. Falamos muito de fé, mas o que realmente é fé? Vamos lá, falamos sobre fé. Dizemos aos outros que eles devem ter o quê? Fé. Porém, o que é fé? Nós comentamos que temos fé, mas nem ao menos sabemos o que é fé. Então vamos lá. Existem dois tipos de fé. Qual é a primeira fé que eu coloquei aí? A fé mental, está no nosso estudo, e a fé o quê? Espiritual. Você pode chamar de fé bíblica. A fé mental é a fé que você pode chamar de fé dos 5 sentidos. Agora, a fé espiritual é a fé bíblica. Essa é a verdadeira fé. É a fé que nós precisamos ter para que o milagre, as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Vamos aqui para o nosso estudo, para o primeiro ponto aí da nossa lição, onde eu coloquei fé mental. Vamos ver o que é a fé mental. Pastor, o que é a fé mental? Coloquei aqui na folha para você. A fé mental, ela se baseia no que? Lê comigo. Se baseia naquilo que nós vemos, sentimos ou ouvimos. Isto é, nos 5 sentidos. Essa é a fé mental, a fé da religião. Todo mundo olha para mim. Essa é uma fé falsa. Essa é uma fé falsa. Porque eu acho que eu creio. Eu acho que eu acredito. Mas é uma fé falsa. Para o milagre, ela é uma fé falsa. Para a religião está ótimo. Porque a religião nos ensinou a ter uma fé mental, uma fé racional, uma fé que se baseia em evidências, em fatos, em circunstâncias, uma fé que se baseia no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu posso tocar ou sentir, no corpo, aonde for. Essa fé é humana, ela é mental, é a fé da religião. Por quê? Porque a religião nos ensinou que para mim me sentir perdoado, eu preciso entrar num confessionário. Aí eu me sinto perdoado se eu entrar no confessionário. Ela não me ensinou a dobrar o joelho, falar com Deus na minha casa e acreditar que Deus está me perdoando, porque o meu arrependimento foi de coração. Isso é bíblico. Bíblia diz, quando eu confessar os meus pecados, 1 João, capítulo 1, ele diz, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Quando eu confesso. Agora, a religião me ensinou que eu preciso entrar num confessionário e falar com o sacerdote, senão ele não me perdoa. É o que a religião ensinou, não é o que a Bíblia ensina. A religião me ensinou que quando eu vou fazer uma oração, eu tenho que enxergar uma imagem, a imagem de um santo, de alguém, e acender uma vela. Aí Deus me ouviu. Não é o que a Bíblia diz, que todo homem que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Acreditar que eu estou orando, eu não estou vendo, mas que Deus está me ouvindo. A religião me ensinou que para mim achar que Deus está me ouvindo, eu tenho que ficar segurando umas bolinhas. E cada vez que eu aperto uma, eu faço uma reza. Então o que a religião me ensinou? A viver pelo que eu vejo e pelo que eu posso sentir. Essa não é a fé bíblica. Essa não é a fé para o milagre. Essa é a fé da religião. Essa é a fé humana. É uma fé simplesmente mental, que se baseia no que eu vejo, nas evidências, se baseia nas notícias da televisão. Se o jornalista disser, tem um vírus matando todo mundo, você não pode sair de casa, não vá até a igreja, não vai em lugar. A pessoa não vem na igreja, mas ela vai no mercado,
Ela vai na farmácia, ela vai no shopping, ela vai trabalhar e ela chega no... Não, eu vou no mercado. Por que você vai no mercado? Porque é seguro. Ficou tudo fechado, mas as pessoas continuaram ficando doentes. Elas não vinham em lugar nenhum, mas elas iam aonde? No mercado. A pessoa botava a mão na caixinha de leite. Ah, não é esse aqui. Devolve para a prateleira. Às vezes esfregou até o nariz. Ah, deixa eu pegar essa outra caixinha de leite. Ah, não é essa aqui. E devolvia. E você ia lá e fazia o quê? E pegava a caixinha. Não, mas aqui eu estou seguro, porque o jornalista disse que eu estou seguro. Eu vou pegar a fruta. Quem é que não dá uma apertadinha na fruta, dá uma olhada? Não, vou botar de volta. Mas lá a pessoa não tinha medo, porque o jornalista disse que ela pode. Então a fé dessa pessoa, ela está na Bíblia ou ela está na televisão? Ah não, na igreja eu não vou porque eu vou morrer. Mas no supermercado, que a fila está um grudado no outro, eu vou. Aqui eu não morro. Porque a televisão diz que eu posso. A minha pergunta é, sua fé é espiritual ou mental? Pelo que eu estou vendo, a fé dessas pessoas não se baseou na Bíblia. Porque a pessoa ficou 1 ano sem aparecer na igreja, mas nunca deixou de ir no mercado, não deixou de trabalhar, não deixou de ir no shopping, não deixou de ficar na fila do banco apertadinho com os outros, na fila da lotérica. Mas na casa de Deus eu não posso ir, porque me disseram que eu vou morrer. Mas aonde o jornalista falou, eu posso ir. Então olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. A tua fé está em Deus ou nas circunstâncias? Nas notícias? É isso que a gente tem que parar para pensar. João capítulo 20, você está com a Bíblia aí? Vamos lá, João capítulo número 20. Então você vai ver o que é a fé mental. A fé mental, ela se baseia em evidências, ela se baseia em circunstâncias. E às vezes a nossa fé está baseada nas evidências, no que o médico vai dizer. A pessoa está toda quebrada, ela quebrou os braços, quebrou as pernas no acidente, ela fraturou até a coluna no acidente. Aí ela está toda quebrada, ela vai mexer o braço, está tudo engessado, ela mexe e dói. Ai, que dor. Ai, está tudo doendo. Aí ela olha, doutor, eu vou voltar a andar? Aí o médico até mente para a pessoa. Claro, querido, tu vai voltar a andar daqui a um tempo. Ah, ela conta para todo mundo que ela vai andar. Outro exemplo, a mesma pessoa quebrada, está toda quebrada. Chega o pastor e diz, querido, pelas feridas de Jesus tu é curado. Se tu crê, tu vai voltar a andar. Ele olha para o pastor e diz, eu não vou, pastor, isso aqui não tem jeito. Ele acredita mais na voz do médico ou na voz de Deus? Se o médico disser que ele está bem, ele acredita. Pode estar mentindo para ele, dizendo que ele está quebrado. Sabendo que ele está quebrado, nunca mais vai. Mas ele começa a dizer para todo mundo. Porque às vezes a nossa fé não está se baseando em Deus e na palavra. A gente não percebeu que a nossa fé está sendo mental. João capítulo 20, quem achou, diga amém. Vamos ler comigo. Você lembra de um discípulo de Jesus chamado Tomé? Quem é que lembra? Então vamos lá, versículo de número 25. Olha só, os discípulos viram Jesus e chegaram para o Tomé. E disseram-lhe, pois, João 20, 25. Pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, o que o Tomé disse? Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, todo mundo junto, o que o Tomé disse? De maneira nenhuma o crerei. Então a fé do Tomé, para o Tomé acreditar, ele precisava ver, ele precisava fazer o quê? Sentir. Se ele não tocasse, se ele não visse com os olhos, não ouvisse a voz de Jesus, ele não acreditaria. Presta atenção. Quem era o Tomé? Um discípulo que já estava andando com Jesus há mais de 3 anos. Olha o que eu vou te dizer. Você pode estar dentro da igreja há anos, ser batizado, ser dizimista, às vezes pega até um jornal e sai para evangelizar. E você pode ter uma fé mental. A tua fé é igual do Tomé, ainda não é espiritual. Se baseia no que o jornalista diz, no que o médico diz. Se vier uma notícia no jornal, olha aí, tu vai matar todo mundo, não pode sair de casa. Você vai ficar 6 meses, quanto o jornalista mandar, tu não sai mais de casa. Porque a tua fé não se baseia na Bíblia, se baseia no que tu vê, no que tu ouve, no que tu sente. Tu acredita num vírus minúsculozinho, mas que você não enxerga. E você toma todo cuidado com ele, até não sai de casa por causa dele, mas não acredita no Deus que criou os céus, a terra e o universo. Não acredita que Ele é poderoso para cuidar de você. Então às vezes a gente está dentro da igreja. O Tomé estava andando há 3 anos com Jesus, mas a fé do Tomé não era a fé espiritual, era a fé o quê? Mental. Mesmo ouvindo a pregação, mesmo vendo Jesus curar pessoas, a fé dele ainda era mental, porque se baseava em evidências. Se ele não visse, se ele não tocasse, se ele não ouvisse a voz de Jesus, ele disse, eu não crerei. Essa é a fé mental.
As pessoas se baseiam no que elas veem. Se o médico der o laudo e a pessoa pegar o laudo, ai meu Deus, eu estou doente, eu vou morrer agora, pastor, ora por mim, estou desesperado. Olha a fé dessa pessoa. A fé dela se baseia nas evidências. Não se baseia na palavra de quem? De Deus. E a minha pergunta é, você que está aqui sentado nesse banco, seguindo Jesus há não sei quanto tempo, que tipo de fé você tem? A tua fé se baseia no quê? No que o médico diz? Na notícia da TV? Ou a nossa fé está em Deus? Aonde está a nossa fé? Que tipo de fé eu tenho? Eu posso ter me batizado, eu posso estar seguindo Jesus, mas eu ainda não tenho a fé do milagre. O Tomé andava com Jesus, andava com os 12, ele viu os milagres. Ele viu Pedro andar sobre as águas, mas a fé dele não era espiritual. Leia comigo de novo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, o que diz a nossa Bíblia? Vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, todo mundo junto, de maneira nenhuma crerei. Então ele está dizendo, eu não vou acreditar, eu não vou crer se eu não ver o milagre, se eu não ver a coisa acontecer, eu não vou acreditar. Então Tomé está dizendo, eu não creio, eu só creio quando eu vejo. Agora vamos para outra parte do nosso estudo aqui. Qual é o segundo ponto que eu coloquei? A fé é o que, pessoal? Espiritual. O que é a fé espiritual? A fé espiritual é a fé bíblica, é a fé que se baseia na palavra de Deus. Vamos lá? Esse tipo de fé, ele não se baseia nos 5 sentidos e nem ao menos na razão humana, mas ela toma como alicerce o que a palavra de Deus diz. O próprio mestre disse, no mesmo João 20, lá na sua Bíblia, vamos para o versículo 29, um pouquinho para frente. Você está no 20? Vai com o pastor agora para o versículo 29, é só um pouquinho para frente, versículo 29, quando Jesus apareceu para o Tomé. Olha o que ele vai dizer para o Tomé no 29, vamos ler? E disse-lhe Jesus, olha o que diz a Bíblia, porque me viste, Tomé, creste? Pega uma caneta e sublinha isso aí na sua Bíblia, sublinha essa última parte, e Jesus falou algo muito importante, vou sublinhar na minha aqui, que aqui ainda não estava, deixa eu mostrar para você, a última parte que Jesus disse para o Tomé, vamos todo mundo em voz alta, você consegue ler comigo? O que diz a nossa Bíblia? Bem-aventurados os que não viram e creram. De novo, quem é que é bem-aventurado? Todo mundo. Bem-aventurados os que não viram e... Por quê? Porque essa é a fé verdadeira. Não é a fé que se baseia em evidências e circunstâncias, nas notícias. A fé verdadeira é aquela, eu acredito, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não ouça e mesmo que eu não consiga sentir ou tocar. Essa é a fé verdadeira, porque a fé verdadeira não se baseia nas evidências. Ah, mas a minha perna está doendo. Ah, mas o meu corpo tem um sintoma. A fé verdadeira se baseia na Bíblia. Bote a mão na sua Bíblia e diga com o pastor, diga a fé verdadeira, diga acredita no que está escrito e diga ponto final. Não adianta botar uma vírgula. Ah, a Bíblia diz que eu sou curado, mas está doendo, pastor. A Bíblia diz que eu sou curado, mas... Ai, pastor, o sintoma ainda está aqui. A Bíblia diz que eu sou curado, mas... Ai, pastor, a oração terminou, mas o braço ainda dói. Que fé é a sua? Espiritual não é. Sua fé está igual do Tomé. Você só acredita vendo, sentindo ou ouvindo. Sua fé não é espiritual, você não vai receber o milagre, a não ser que você mude isso. Se depois que eu receber a oração, eu continuar com sintoma, eu estou curado ou não estou? Está todo mundo com medo de falar. Vamos lá, pessoal. Aqui é o lugar que dá para errar, lá fora é hora de usar fé. Se depois da oração os sintomas continuarem, eu fui ou não fui curado? Fui curado. Eu estou curado no momento da oração. Mas por que eu estou sentindo ainda os sintomas? Por que eu ainda estou sentindo essa dor? Por que eu ainda estou sentindo esse mal? Por que eu ainda estou com esse mal no meu corpo? Calma, o problema foi embora. Às vezes é os sintomas que ainda permanecem. O que eu vou ter que fazer agora? Usar a fé, resistir aos sintomas, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá. Às vezes vai vir um pensamento, ah, tu ainda não está curado, ah, a dor ainda não saiu, ah, o problema vai voltar, eu acho que Deus não ouviu a tua oração, eu acho que a tua fé foi fraca, a oração foi fraca. Resista, está amarrado, eu estou curado. Ah, mas está doendo, pastor, está doendo, pastor, está doendo. Firme, pelas feridas de Jesus sou sarado. Essa dor não é minha, porque Jesus já me
curou. Você tem que ficar firme. Pastor, mas os sintomas ainda estão ali. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa o pastor Odon vir aqui um minutinho. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você está enxergando o pastor Odon aqui? Sim ou não? A minha pergunta é, quem é que já tomou um beliscão aqui? Baixa a mão. Quem é que nunca tomou um beliscão? Tem alguém? Ninguém quer levantar a mão? Presta atenção. Se eu pegasse o braço do pastor aqui e desse aquele beliscão torcido assim, dói ou não dói? Presta atenção. Eu belisquei ele. Eu soltei ele e parei de beliscar. A dor vai desaparecer na hora? O que vai acontecer com o braço dele? Continua doendo porque é consequência de algo que apertou e soltou. Eu orei pela cura. Fui curado. Mas por que continua doendo? Porque o que estava ali saiu. Mas continua doendo porque tinha alguma coisa ali. Só que a dor vai desaparecer com um beliscão. O pastor disse, para. Eu parei. Mas durante alguns dias vai continuar o quê? Doendo. Mas daqui a pouco vai acontecer o quê? Vai desaparecer. Obrigado aí, pastor. Então na hora que eu orei, eu fui curado ou não fui? Mas por que a dor continua? Por que o sintoma, o que estava ali saiu? A dor e o sintoma é só uma consequência me mostrando que tinha algo ali. Mas se eu ficar firme na fé, resistindo à dor, resistindo ao sintoma, daqui uns dias os sintomas vão fazer o quê? Desaparecer. Então tem que permanecer firme. Essa é a fé espiritual. De novo, versículo 29 de João, capítulo 20. O que diz? E disse Jesus, vamos lá. Porque me viste, Tomé? Creste? Todo mundo junto. Bem-aventurados que não viram e... Essa é a fé espiritual, é a fé que não se baseia no que vê, não se baseia no que sente, não se baseia no que ouve, não se baseia nas circunstâncias, mas ela se baseia na palavra de quem? Então não importa o que eu sinta, se Deus falou que eu sou curado, não importa o que o meu corpo me diga, o que a minha mente me diga, eu sou curado. E essa vai ser a minha fé, essa vai ser a minha confissão. Vamos lá, vamos ler o próximo ponto aqui. Aqui, continua comigo. Então, o que é fé? A Bíblia Sagrada nos traz uma definição de fé onde? No livro de quem? De Hebreus. Vamos abrir lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1, para você poder marcar a sua Bíblia e ter esses versos aí que são importantes, anotados na sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A minha eu já abri aqui, se você quiser abrir a sua, ou você pode ler na folha, eu já deixei o versículo. Olha o que diz o 1 aí, ó. Ora, o que diz a Bíblia? A fé... O que a fé é? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora o final do versículo. E a prova das coisas que se não veem. Vamos ler de novo. Todo mundo em voz alta. Eu quero ver a sua voz. Quem tem a folha, o versículo está na folha também. Ora, vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Agora leia. E a prova daquilo que eu não vejo. Então o que é fé? Todo mundo olha para mim. Eu orei com tanta fé, mas eu orei com tanta fé determinando a minha cura, e eu estou sentindo a dor ainda, mas eu estou esperando com tanta fé a cura, que mesmo sentindo a dor, eu começo a provar o que eu ainda não vejo. Eu começo a dizer para todo mundo que eu já estou curado. Mesmo com a perna doendo, vamos dizer que as duas, e eu arrastando ela, eu já começo a provar. Mesmo sentindo a dor, eu tenho tanta esperança e fé que eu estou curado, que eu já começo a caminhar, mesmo com dor, e já começo a dizer, pelas feridas de Jesus, eu começo a provar o que eu não vejo. Diga com o pastor, diga, a fé é ver o invisível. Aonde todo mundo enxerga a doença, eu enxergo a cura. Aonde todo mundo enxerga o fim, eu enxergo a solução. Nós precisamos começar a viver, ver, ouvir, agir, falar pela fé. Vamos ler o ponto aqui abaixo do Hebreus, lá na folha. Fé, eu coloquei uma definição aqui, ó. É acreditar que nós já possuímos tudo aquilo que em oração nós pedimos a quem? A Deus, mesmo que ainda não possamos perceber com os nossos sentidos, ou ainda que a nossa razão nos diga que é o que, pessoal? Impossível. Então isso é a fé. A minha mente está dizendo você está doente, o meu corpo está dizendo você está doente, a minha está me dizendo para mim, não adianta, alguém vai dizer você está doente, mas dentro de mim eu estou na certeza, eu já estou o que, pessoal? Sarado. Eu vou te dar 3 exemplos.
Tá? A primeira de um pastor conhecido meu, que ele tinha metade do corpo dele cheio de verruga, toda a metade. Eu não sei o que era isso, é uma maldição, um problema, mas só de uma metade. Não me lembro se era a metade esquerda ou a metade direita. A mão dele tinha verruga, o braço, o corpo, a perna, o pé, só a metade do corpo. Um negócio assim meio engraçado. Um dia ele aprendeu que pelas feridas de Jesus ele era sarado. Ele fez uma oração e determinou: eu estou curado. E ele disse que verrugas vocês vão desaparecer, eu amaldiçoo vocês, sexo, pá. Fez a oração dele, foi dormir. O outro dia, como é que ele acordou? Elas ainda estavam lá. E no outro dia, ainda estavam lá. Mas todo dia ele dizia: eu já estou curado. Um dia ele está conversando com uma pessoa, a pessoa olhou a mão dele e disse: por que você não vai no médico? Cauteriza, arranca isso aí e tal. Ele disse: arrancar o quê? A pessoa pegou a mão dele e disse: as verrugas que tu tem aí. Ele olhou para a mão dele e disse: na minha mão eu enxergo Isaías 53, 4 e 5. Eu não estou enxergando verruga nenhuma, eu estou vendo a cura, porque pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Sarado. E todo dia ele fazia isso. Você acorda, ele passava a mão, ela era áspera, por causa de algumas verrugas, né? Era áspera a mão dele e tal. Teve um dia, depois de algum tempo, que quando ele acordou, ele pegou a mão e disse: opa, minha mão está boa. Ele olhou, não tinha nada. Ele pegou: deixa eu olhar minha perna. Quando ele olhou, a pele estava descamando. E caíram todas as verrugas e ele ficou o quê? Curado. A primeira oração, Deus já te ouviu. Fé. Oração da fé. A gente não precisa orar 10 vezes para a dor de cabeça sair. Eu oro uma vez só. Pastor, mas se a dor de cabeça continuar, quem tem que resistir é tu. Tu não tem que orar de novo. Se tu orou de novo, é porque tu não acredita na oração que tu já fez. O que eu tenho que fazer agora é ficar firme e resistir aos sintomas. Porque se eu permanecer na fé, todos os sintomas vão começar a desaparecer. Todos os sintomas vão sumir da minha vida. Então, uma vez tinha uma obreira na igreja, que todo domingo tinha uma irmã que apertava a mão dela, dava bom dia, perguntava: obreira, cadê o seu marido? Ela apontava para o último banco da igreja vazio e dizia: meu marido está sentado lá. A irmã dava uma olhada assim, não enxergava ninguém. Primeiras vezes a irmã foi embora. Outro dia: obreira, cadê o seu marido? Está lá, no último banco. A irmã olhava, não tem ninguém, acho que ela está meio louca. O outro domingo, 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 o outro domingo. E ela sempre falando e profetizando: meu marido está lá. Pela fé ela dizia isso. Teve um domingo que a irmã chegou para a obreira: obreira, onde está o seu marido? Ela disse: irmã, lembra aquele banco que eu falava pela fé? Hoje o meu marido está lá. Eu vou te levar e vou te apresentar para ele. Porque ela começou a ver pela fé. Irmão, você tem que agir pela fé. Você tem que confessar pela fé. Eu me lembro que uma vez me deu um problema também e eu fiquei curado pela fé. Me entupiu uma glândula de saliva da minha boca, e a gente tem 2 embaixo da língua, que faz a sua boca não ressecar. E o que aconteceu? Aquela bola começou a crescer embaixo da minha língua, batia no meu dente, empurrava a língua, encomendava, e eu fazia os cultos, pregava para você aqui. Fui em 2 especialistas, os 2 disseram que teriam que abrir meu maxilar ou minha garganta, puxar a pele, arrancar, suturar, fechar, e eu levaria quase 1 ano sem poder falar e fazer quase que esforço nenhum com a minha boca. Nada. Até a glândula e o corte que eles iam fazer melhorar. O que eu fiz? Teve um dia que eu cheguei e fiz uma oração séria e falei: Senhor, eu sou de Deus e o diabo não pode me tocar. Pelas feridas de Jesus, o que eu sou? E eu determinei. O Senhor me deu poder e autoridade, fiz uma oração naquele banheiro e falei: demônio, acabou, eu não tenho mais. Você vai desaparecer do meu corpo com esse mal. E sabe o que aconteceu? No outro dia, quando eu acordo, todo dia você escova os dentes, lava o rosto, eu abria a boca todo dia e olhava no espelho para ver. E todo dia, quando eu olhava, a bola estava lá, mas eu já tinha orado. E cada vez que ela fica, ela vai fazendo o quê? Ela vai crescendo e vai começar a doer, incomodar. Aquilo ali pode dar outros problemas. E todo dia eu olhava para o espelho, enxergava aquela bola, mas eu dizia: isso aqui não é meu. Jesus já me curou, eu já orei, já está amaldiçoado. Obrigado, Senhor, eu estou curado, essa bola aqui não é minha. E todo dia eu olhava no espelho, ela estava lá. E todo dia eu dizia para mim mesmo e dizia para ela: não é minha, já está amaldiçoada, eu já orei, Jesus já me curou. E fui fazendo isso durante 1 mês, passou 1 mês, veio o 2º mês. No 2º mês teve um dia que eu acordei e quando eu cheguei na frente do espelho, quando eu abri a boca, eu estava curado. Às vezes a gente vai orar e os sintomas vão continuar, mas eu não posso esquecer. Na minha primeira oração, Deus me ouviu. O que eu tenho que fazer agora é usar o que Ele me deu, que é a fé.
e resistir a todos os sintomas que permanecem. Por que tem pessoas que vêm no culto, o pastor ora, a pessoa recebe a cura. Quando a pessoa volta na outra semana, como é que ela está? Doente, com os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque os sintomas voltam e a pessoa aceita. Ai, a minha oração não funcionou. Ai, eu não tive fé. Ai, o pastor orou e eu estou doente. Não, você tinha que resistir. Eu recebi a cura na igreja e Satanás, eu não aceito os sintomas, que a doença volte, porque eu já estou curado. E se os sintomas permanecerem todos os dias, eu vou dizer para os sintomas: isso aqui não é meu, eu já sou sarado, essa obra não é minha, Deus já me curou. Ah, pastor, mas eu tenho um caroço. Todo dia você vai passar a mão nele e vai dizer: esse caroço não é meu, Jesus já me curou, você não é meu, você já está amaldiçoado em nome de Jesus. Eu preciso agir pela fé. Isso é a fé, pessoal. Fé é ir contra as evidências. Fé é acreditar naquilo que os meus olhos ainda não veem. Eu não sinto a cura, mas eu acredito e confesso a cura. Eu não estou vendo a cura, mas eu confesso a cura. Olha o que diz o versículo 6 de Hebreus 11. Vamos lá. O que diz aí na Bíblia, pessoal? Ora, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pastor, eu estou orando, por que Deus não me atende? Eu tenho fé. Primeira pergunta: que tipo de fé é a tua? Espiritual ou mental? Porque se tu te aproximar de Deus com a fé mental, essa fé não agrada a Ele. Ele não vai te ouvir e não vai te galardoar. Qual é o tipo de fé que eu tenho que ter para me aproximar de Deus? Fé espiritual, a fé bíblica. Essa é a fé que Deus quer ver em mim, essa é a fé que agrada a Ele, essa é a fé que vai fazer Ele me recompensar. A minha fé está em Deus ou no médico? A minha fé está em Deus ou no noticiário da televisão? A minha fé tem que estar em Deus. Amém? E não nas coisas naturais. Essa é a fé que agrada a Deus. Olha a fé que Moisés tinha. Vai para o versículo 27 do mesmo capítulo 11 de Hebreus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aí. Leia com o pastor o 27. Pela fé, o que está escrito aí? Ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Pega a sua caneta e marca isso aí nesse versículo. Pode marcar, isso é fé. Porque ele ficou firme como vendo o invisível. Isso é fé. Eu estou enxergando o milagre, onde todo mundo enxerga a doença. Eu estou enxergando a cura, onde o médico diz que eu estou doente. Qual é a sua fé? Mental? Se baseia no que você vê, no que você ouve, no que você sente? Ou a minha fé espiritual? Não importa o que eu sinta, não importa o que eu ouça, a minha fé está na Bíblia. A minha fé está no que está escrito, a minha fé está no que Deus falou. Pastor, eu terminei a oração, mas a minha coluna ainda está doendo. O que tu tem que fazer agora? Orar de novo? Não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque às vezes a pessoa recebe a oração, sumiu a dor, sumiu tudo. Volta na outra semana, está doendo de novo. Irmão, cadê a sua fé? Cadê eu resistir? Cadê eu olhar para o diabo e dizer para ele: eu fui curado, eu não aceito que os sintomas voltem, desapareça do meu corpo, porque pelas feridas de Jesus, o que eu sou? E se no outro dia eu acordar com dor, o que eu vou fazer? Vou orar de novo? Não, demônio, eu já falei para você, essa dor está amaldiçoada. Em Isaías está escrito: Jesus levou sobre si as minhas dores e eu não aceito, eu estou curado. Eu fiquei 2 meses olhando para um espelho e vendo uma bola crescer dentro da minha boca todos os dias e me incomodar. E todo dia eu dizia para aquela bola: tu não é minha, porque Jesus já me curou, você está amaldiçoada e você vai desaparecer. Teve o dia que eu acordei e Deus fez ela desaparecer. Você precisa usar a sua fé, porque a sua fé vai fazer o milagre acontecer. Mas que tipo de fé eu tenho? Por quê? Porque o Tomé fazia mais de 3 anos que ele andava com Jesus, mas ele não tinha fé espiritual. A fé dele era mental. Quanto tempo tu está na igreja? Está na hora de deixar de lado essa fé da religião, essa fé mental, essa fé racional, e está na hora da gente começar a desenvolver a verdadeira fé, que é a fé espiritual. Na próxima reunião vai ser a lição 2, e eu vou falar mais contigo sobre o que é a fé verdadeira. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.